Primeiro exercício, máquina de Atwood. As duas massas aí penduradas com uma roldana. Professor, o senhor está mostrando alguma imagem? Só para mim. Oh, beleza, só para eu ficar Deixa eu ciente. compartilhar aqui que eu esqueci. Estou falando sozinho aqui. Pronto agora. Obrigado por avisar. Alô, valeu, professor. A que agradece. Vamos lá. Então, a primeira... Eu estou bem empolgado aqui, achando que estava todo mundo vendo, né? Vamos lá. Então, o primeiro exercício, vocês têm aí as duas massas penduradas com um cabo inextensível. Inextensível, gente, quer dizer que ele não estica nem comprime, tá? Ele não vai sofrer nenhuma variação no tamanho dele, e isso é o que nos possibilita dizer que esses cabos eles são de tal maneira que a tensão que atua sobre eles de um lado e de outro vai ser igual, tá? Se alguém tiver dúvida nisso, pense só no seguinte, ó. Vamos supor que esse aqui é o cabo, né? Que eu esticasse ele, só para a gente visualizar. De um lado, eu tenho uma tensão TA. Do outro lado, eu tenho uma tensão TB. Se essas tensões forem diferentes, como ele não vai se mover, ele estaria aumentando de tamanho, né? Ou estaria sendo comprimido, né? No caso de olhar com a forma delas empurrando. Como foi dito que ele é inextensível, então a única maneira é que essas duas tensões sejam diferentes e ele simplesmente sirva como um transmissor da força de um lado para o outro, tá? Por isso que em todos os exercícios aí está dito que o cabo tem que ser considerado inextensível, ok? Então aqui a ideia do exercício não é buscar um valor para MA e MB, mas sim uma forma de calcular MB em função de MA, ou ao contrário, né, tanto faz, para uma dada aceleração. Nesse caso, foi colocada a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o primeiro passo para resolver todos esses exercícios, né, que é a parte realmente da física do exercício, é identificar as forças, né? E aí, a identificação das forças aqui, ela é relativamente simples, né? Nós temos peso da massa B, né? Massa B puxada para baixo aqui, então peso de B. A Terra também puxa a massa A para baixo, peso de A. E por que que essas duas massas não caem? Porque elas são puxadas para cima por uma força aí que se transmite, que é propagada pelo cabo. Então aqui, do lado TA, do outro lado TB. Tá? Para que eu tenha uma das massas subindo, no caso o enunciado fala de MA sendo erguida, tá? Então nós temos aí MA subindo, a roldana girando no sentido anti-horário e MB descendo. Para que MA tenha um movimento de subida, a tensão A tem que superar o peso de A. E do outro lado, para que a massa B tenha um movimento de descida, o peso de B tem que superar a tensão do lado B. Então, a segunda lei de Newton, que diz que sobre um corpo, a força resultante que atua sobre ele é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração, vai ser aplicada em cada um dos dois corpos, né, dos dois lados. Então, do lado esquerdo, nós temos que a tensão A menos o peso de A é a força resultante. Isso tem que ser igual a massa A vezes a aceleração do sistema. Do outro lado, o sistema desce. Então, nós temos que o peso B menos a tensão B, isso é a força resultante que atua na massa B, é igual a mB vezes a aceleração.
Então está aí a aplicação da lei número 2 de Newton sobre o sistema. O que nós sabemos mais? Sabemos que as tensões têm que ter o mesmo módulo, senão nós teríamos um cabo variando de tamanho. Sabemos que o peso de um objeto é o produto da massa pela aceleração da gravidade. E temos uma requisição de que a aceleração do sistema deve ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, usando esses dados, o que nós vamos ter? T menos ma vezes gravidade é igual a ma vezes 3, vezes aceleração. Embaixo, mb vezes gravidade menos tensão é igual a mb vezes 3. Tá? Da primeira equação, a gente pode dizer que tensão, então, é igual a 3ma mais 10ma. A única coisa que eu fiz foi passar esse termo para o outro lado da igualdade. Tá? Ou seja, tensão é igual a 13ma. Desse lado, tensão vai ser igual a 10mb menos 3mb, ou seja, 7 vezes a massa B. E aí, como tensão e tensão foram obtidos em função das massas, o que nós temos? Que 13 vezes ma é igual a 7 vezes mb. Tá? Portanto, aí tanto faz se você diz que mb é igual a 13 sobre 7 ma, ou se você diz ao contrário, ou o ma é igual a 7 13avos mb, ou se você faz o cálculo na calculadora e dá aí uma resposta, tá? Acertaram? Chegaram nisso? Eu cheguei, professor. Eu só queria tirar essa dúvida mesmo, se eu podia deixar fracionado. Isso, pode sim. Ele deu 1,857. Tá. Sim, pode, não tem nenhum problema. O importante é que você tenha percebido que existe uma razão entre as massas para ter aceleração, né? E é baseado nisso que a programação do elevador trabalha, né? O elevador mais moderno, ele tem uma massa estimada e ele calcula o quanto que ele tem que fazer de força para suspender ou para descer com uma aceleração controlada, tá? Deixa eu salvar isso aqui para depois ir compartilhando com vocês. Alguém tem dúvida? Alguém não entendeu a solução do exercício? Ana, você que estava com medo de entregar. Ainda bem que eu não entreguei, prof. Você errou? O que você fez de errado? Fala pra gente. Porque eu fui revendo o exercício que o senhor fez, né? Aí eu acho que eu já peguei algum resultado que estava no outro exercício e eu coloquei no meu, entendeu? Tá. Mas você entendeu o que eu fiz ou ficou com alguma dúvida? Não, entendi. Quem disse também? A Thaís, que tinha dito que estava com muitas dúvidas. Entendeu, Thaís? O que foi feito? Thaís foi embora. Mais alguém? Alexandro, que chegou um pouquinho depois, conseguiu entender? Não, sim, professor. Foi justamente o que eu falei aí, que o valor que eu tinha chegado era de Tá. Desculpa. 1,857. Joia, então. Então vamos para o segundo exercício. Já salvei, deixa eu apagar a lousa agora. O segundo exercício é muito parecido com o primeiro,
com a diferença que agora, ao invés dos objetos estarem os dois pendurados, só um deles está pendurado e o outro vai ser arrastado em cima de uma bancada, tá? Nós temos alguns dados aqui. Também o cabo é considerado inextensível, né? A gente tem aí a questão das tensões de um lado e do outro poderem ser iguais, né? A gente está desconsiderando qualquer efeito da roldana, então considerando a roldana perfeita, ou seja, muito bem alinhada e com atrito minimizado aqui. E aí foi dado que o coeficiente de atrito entre o bloco M1 e a superfície é 0,2, significa uma superfície bastante polida, tá? A massa M1, a que está apoiada no plano, é de 120 kg. E a massa M2, ela deve ser calculada para que a descida dela, ou o processo de arrastar M1 no plano, seja de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esses são os dados aí do problema. Vamos atacá-lo, então, começando por identificar as forças que atuam. A Terra puxa M2 para baixo, P2. A Terra também puxa M1 para baixo, P1. P2 vai descer, mas não com uma aceleração igual à da gravidade, porque essa descida dele é freada pela tensão no cabo. Esse mesmo cabo puxa M1 para lá, é ele que vai arrastá-lo da esquerda para a direita. Como o objeto pressiona a bancada empurra o objeto para cima. Essa é a força normal. Por que normal? Ela é sempre normal, perpendicular à superfície. Tá? E como resultado desse movimento de arraste aqui, o atrito dá o ar da graça, como sempre, se opondo a qualquer movimento. Essa é a força de atrito. Legal. Então temos aí todas as forças já colocadas e a gente vai agora aplicar a lei de Newton, que nos diz que a força resultante que atua sobre um objeto é igual à massa do objeto vezes a aceleração dele. Então vamos começar pelo objeto 2. Se o objeto 2 desce, o movimento é de descida de M2 e de deslocamento da esquerda para a direita de M1, é porque o peso 2 supera a tensão. Então, nós temos que P2 menos T2 é igual a massa 2 vezes a aceleração. No eixo vertical, para a massa M1, não existe movimento, ela não sobe nem desce. Isso significa, então, que essas forças se igualam, não tem nenhuma variação aí, né? O objeto não está subindo nem descendo, então, nós temos aqui que a força normal ela é igual ao peso do objeto. Já no eixo X, né, no eixo horizontal, temos movimento. Então, a tensão 1 tem que superar a força de atrito para que esse objeto seja deslocado. Logo, força resultante, T1 menos Φ igual a M1 vezes a aceleração do movimento. Então, já identificamos as forças, já aplicamos as leis de Newton e agora a gente vai colocar no exercício algumas coisas a mais, né? Nós vamos colocar o nosso modelo para a força de atrito, que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes força normal, e vamos inserir também que o peso é igual ao produto da massa pela aceleração gravitacional. Mais os dados que a gente tem ali do exercício, então somando, né? Esse sinal de mais aqui não é soma, né? Quer dizer, vou usar uma coisa e outra, né? Vou até colocar assim para ninguém dizer que eu somei o negócio. Então vamos lá. P2, massa 2, que é minha incógnita, vezes gravidade 10. Menos tensão, faltou dizer aqui também que as tensões têm módulos iguais, tá? Então, menos tensão igual a M2 vezes a aceleração.
A segunda equação, força normal é igual a P1. P1 é 120 kg vezes 10. E no último, tensão menos coeficiente de atrito vezes força normal, que eu obtive ela aqui de cima, 1.200, é igual a M1, 120, vezes aceleração, 2. Tá? Só para destacar, ó, força normal é igual a 1.200, e eu já inseri esse resultado aqui embaixo. Tá? Com isso, onde nós chegamos com essas três equações? Da primeira equação, nós temos que tensão é igual a 10m2, perdão, esse aqui, menos 2m2. Ou seja, a tensão é igual a 8 vezes a massa 2. Vou guardar essa informação. A segunda equação me dá um resultado bem direto, que a força normal é de 1.200 newtons. E eu já até usei esse resultado quando eu substituí os valores lá na terceira equação. E a terceira equação me diz que tensão menos 0,2 vezes 1.200 é igual a 240. Do outro lado, 2 vezes 120 é igual também a 240. Ou seja, a tensão é igual a 480. Eu posso, então, igualar essas duas equações, dizendo que 8 vezes m2 é igual a 480, logo a massa 2 tem que ser igual a 480 dividido por 8, que é igual a 60 quilogramas. Então, eu preciso de uma massa de 60 quilogramas para deslocar a massa M1 de 120 quilogramas com Professor, Sim? eu cheguei nesse resultado também, porém eu fiquei meio que assim, né, cabreiro, né? Porque o M1 ele tem o 120, né? Sim. E aí o M2 só com 60. Ficou estranho, né? Não, sim, ficou estranho, mas é o resultado. Não, mas é isso mesmo, e tem uma interpretação, e é legal que você tenha achado estranho. Porque olha só, qual é a questão aqui? Deixa eu salvar isso aqui e já vou rabiscar um pouquinho mais. Mas tudo isso por causa da força de atrito, não é, professor? Na verdade, o que você está vencendo quando empurra um objeto não é o peso dele, é a força de atrito. Por isso que arrastar um objeto é mais fácil que levantar. Pense no seguinte, ó. Se eu tenho uma caixa, vamos colocar uma situação muito comum em finais de semana, especialmente em pandemia, que o pessoal fica em casa e começa a ter ideia sobre mudança de móveis de lugar. Vamos supor que você tem um móvel, sei lá, um baú, alguma coisa assim, que pesa 180 quilogramas, tá? Pô, levantar isso aqui é difícil, né? Se você for suspender isso aqui, você precisa fazer 1.800 newtons de força, né? Mas e empurrar? Por que empurrar é mais fácil? Vamos pensar nisso, ó. É o mesmo caso daqui. O objeto é puxado para baixo pela Terra com uma força, peso, nesse caso de 1.800 newtons. Tá? E ele é empurrado para cima pelo piso
com uma força de mesma intensidade, força normal, nesse caso, de também 1.800 newtons, só que para cima. Vamos supor que o coeficiente de atrito, né, que você tem um piso aqui relativamente polido, né, que você tem um coeficiente de atrito de 0,4. Qual é a força que você precisa fazer para empurrar isso aqui, digamos, com uma aceleração, vamos colocar de 2 metros por segundo ao quadrado? Qual é a força que você precisa fazer? A força que você precisa fazer tem que ser tal que ela vença a força de atrito. Então, está aqui a força de atrito e está aqui a força que você vai aplicar. Então, a força que você vai aplicar menos a força de atrito tem que ser igual à massa desse objeto, desse baú, vezes a aceleração. Tá? Então, a força que você tem que fazer menos μ, 0,4, vezes força normal, 1.800, é igual à massa do objeto, 180, vezes a aceleração, que coloquei 2. Tá? Então, aqui, força, eu vou apagar isso aqui, menos 36.720, igual a 360. Logo, a força vai ser igual a 360 mais 720. Vai ser uma força de 1.080 newtons. Tá? Ou seja, ao invés de você fazer uma força de 1.800 newtons para levantar isso aqui, você vai fazer uma força de apenas 1.080 newtons, que equivaleria a conseguir suspender alguma coisa com 100 quilos, tá? Isso porque eu coloquei um coeficiente de atrito de 0,4. Se fosse mais baixo ainda, se fosse mais polido, você teria um resultado ainda menor aqui. Com 0,2, você chegaria aqui em 360 e chegaria em 720, ou seja, o equivalente a suspender alguma coisa com 70 quilos, né? O que é... A força exercida aí, no caso, se eu estiver empurrando, eu seria, numa caixa de 180 quilos, seria 108 quilos, né? Isso. Exato. Entendi. Com uma grande vantagem, né, e essa diferença não parece pequena, mas ela é enorme, porque quando você pensa em levantar a caixa, você vai usar a musculatura do braço e das costas para fazer isso, que não são músculos grandes. Quando você empurra, você está usando a perna, que é uma musculatura muito grande e muito mais. Então você está, na realidade, tendo um ganho duplo. Você reduz o esforço e ainda joga esse esforço para um músculo que tem uma capacidade maior. Se você já fez musculação alguma vez na vida, você deve ter percebido que a carga que você consegue colocar no exercício de perna é muito maior do que aquela que você faz no exercício de braço, porque a musculatura é muito maior. Pense no seguinte, a nossa panturrilha, ela é capaz de nos levantar o tempo todo, não é? Quando você Sim. levanta, quando você fica na ponta do pé, você está usando o músculo da panturrilha e ele está suspendendo todo o seu peso. Agora, imagine você pegar alguém com o mesmo peso que você nos braços e levantar. É muito mais difícil, né? Legal? Alguma dúvida ainda? Ninguém responde. Será que eu caí? Não, professor, tranquilo, Tranquilo, tranquilo. tá? Mais alguma dúvida? O exercício 3 dá tempo? Dá tempo, sim. Vamos fazer. Quem é que dá aula depois de mim? O William? William briga. O William briga quando é o Marcos Alan.
o Marcos Alan, eu dou uma bronca nele. Aí a gente briga. O William não, o William fica bravo mesmo. Vamos ver. Se ficar muito rápido, depois eu repito esse, tá? Mas vou respeitar aí o horário da aula do tio William. Seguinte. Agora a gente tem a situação parecida com a anterior, só que agora um plano inclinado, o que traz a dificuldade de que a força-peso da massa apoiada, ela tem dois efeitos: comprimir o bloco contra a bancada e ainda puxá-lo para baixo. Então aqui, ó, sobre o objeto 1, tem a força-peso, P1, que tende a arrastá-lo plano abaixo, P1x, e também a comprimir esse objeto contra a bancada P1y. Tá? O exercício diz que a massa M1 é de 250 kg. Deixa eu anotar isso aqui. E diz também que ele quer o valor de M2 para duas situações: para que permaneça estático e para que M1 desça o plano inclinado. Tá? Então, vamos olhar aqui todas as forças que a gente tem num caso e no outro. Tá? O fato de P1y pressionar a bancada faz com que a bancada empurre P1, a massa, para cima com a força normal. Ele está conectado a outra massa por um cabo, que faz com que tenha uma tensão T1 aqui puxando ele para lá. E como ele está na iminência de descer, né, a força de atrito se opõe a essa descida. Então, estão aqui uma, duas, três, quatro forças, sendo que uma delas agora ficou dividida em duas. Tá? O ângulo entre P1 e P1y é igual ao ângulo do plano inclinado. Do outro lado, a Terra puxa esse objeto para baixo, P2, o cabo puxa ele para cima, T2. Tá? E aí, o que nós podemos dizer sobre esse sistema? Se ele está estático, é porque a soma das forças é zero. Primeira lei de Newton. Então, desse lado, nós temos que tensão é igual a P2. Tá? Também, né, como o cabo é inextensível, eu já estou usando que T1 e T2 são de mesmo módulo. Tá? Do outro lado, o que nós temos? Que a força componente, né, na verdade, P1x, P1 seno θ, é anulada pela soma de T mais força de atrito. E temos ainda que a força normal é igual a P1y, ou seja, P1 cosseno do ângulo θ. Legal. Então, tudo equilibrado, nada entra em movimento. Vamos colocar então os dados do exercício. Tá? Tensão igual a P2, P2 é M2 vezes gravidade. Não sei quanto é. P1 eu sei, é 250 vezes 10, 2.500 newtons, vezes o seno de 30 graus. A tensão eu não sei quanto vale. A força de atrito eu sei que vale μ 0, cadê? 0,4, lá no exercício, vezes a força normal. E a força normal é igual a P1, 250 vezes 10, vezes o cosseno de 30 graus. Como é que eu resolvo o exercício agora? Onde tem tensão, eu vou substituir por 10 vezes M2. Onde tem força normal, eu vou substituir por 2.500 cosseno de 30. E aí, a única incógnita que vai sobrar é o M2, tá? Então, o que temos substituindo isso?
que 2.500 seno de 30 graus é igual a 10 vezes a massa 2 mais 0,4 vezes 2.500 vezes o cosseno de 30 graus. Vou passar o M2 para lá, vou passar o seno de 30 para cá, ou melhor, nada disso. Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, tá? 0,4 vezes 2.500 é igual a 1.000, né? Então, nós temos aqui 2.500 seno de 30 menos 1.000 cosseno de 30 graus igual a 10 vezes M2. Tá? Rodando a manivela, então, onde chegamos? Aqui, M2 é igual a 2.500 dividido por 10, dá 250. Seno de 30 graus é 1/2, menos 100, cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, deixa eu fazer aqui. Quem fez a conta direta também vai chegar no mesmo resultado. Tá? Não dá nenhuma diferença. Então, 250 menos 100 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Resultado é que a massa M2 tem que ser de aproximadamente 38,4 quilogramas. Tá? Chegaram nesse resultado para a letra A? Sim, não, ninguém chegou? É isso, professor. 38,39. É, isso aí, eu arredondei, tá? Pessoal, 29, ufa, consegui, tá? Se ficou muito corrido, peçam que na próxima aula eu repita esse exercício, e aí ficou faltando a letra B dele, e depois fazer o 4, 5 e 6, tá? A gente faz isso na segunda-feira, segunda-feira eu vou começar já resolvendo os exercícios, para tirar dúvida, e com isso a gente fecha esse bloco de matéria, e aí na segunda-feira a gente decide o que fazer na sequência, tá bom? Combinado? Daqui a pouquinho eu coloco a gravação disso. Thaís, você que estava me preocupando, Thaís, está conseguindo acompanhar? Thaís não quer mais falar comigo. Pessoal, boa aula. Até segunda-feira. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, professor.